Olá pessoal, boa tarde, uma ótima semana para todo mundo, iniciando mais uma semana por aqui com as nossas aulas no Eclés, nos vídeos. O que eu quero falar das nossas aulas Zoom? Pouquíssimos alunos têm participado, tanto do nono A, nono B e nono C têm participado. A maior participação que eu tenho em aulas são do nono A, mas o nono B e o nono C estão muito devagar, muito devagar. Só que é o seguinte, queridos, vocês não vão ter direito de reclamar nota se vocês não assistem aula, se vocês não postam atividade, se vocês não assistem aula Zoom. O aluno que assiste aula Zoom, ele sabe sempre tudo que tem que fazer e com certeza ele não tem dificuldade para fazer as atividades, tá? Então, os nonos anos aí, todos vocês, que é o último ano do fundamental de vocês dois, né? Séries iniciais, últimas. E é o último bimestre também. Teve aluno do nono ano que foi com 6 de média. Que tristeza. Mas, né? Então vamos continuar e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o romantismo, tá? O século XX ele foi muito agitado pelas mudanças, pela Revolução Industrial. E aí nesse meio todo desse movimento artístico surge um que em relação ao neoclassicismo, que é o romantismo. O romantismo, o termo romântico ele foi empregue pela primeira vez na Inglaterra para definir o tema das novelas pastoris e da cavalaria que existiam nessa época. Romântico significa pitoresco. Pitoresco é a expressão de uma emoção que é definida ou foi provocada pela visão de uma paisagem. Eu olho uma paisagem, um desenho ali, uma pintura, nossa, isso aqui é tão pitoresco, tá? A palavra pitoresco é usada nesse termo aqui, no romântico. O termo romântico depois passou a ser adotado no movimento artístico-filosófico romantismo, que seguiu ideias políticas e filosóficas do século das luzes, tá? O artista que mais se destacou durante o romantismo foi Eugène Delacroix, tá? Eugène Delacroix. E para as pinturas romancistas, nós temos algumas características. Nós temos a primeira, cultivo da emoção, tipo a fantasia, o sonho, a originalidade, onde se podia fantasiar e imaginar, tá? Isso era uma das características do romantismo. A segunda era a exaltação da natureza. Quando você procurar quadros romancistas, quase todos, nem todos, mas uma grande maioria deles, vocês vão ver que são paisagens. São imagens de paisagens, de campo, de lago, de pessoas junto, mas sempre incluindo uma plantação, uma vegetação. Terceiro, defesa dos ideais nacionalistas. A liberdade individual era preservada e a liberdade do povo também, tá? Quarto, panteísmo. Eles não eram deístas. Deístas é quando você acredita em um Deus. Eles não eram deístas, eles eram panteístas. Para eles, Deus estava em qualquer lugar. Por exemplo, numa árvore frondosa, Deus era aquela árvore. Num rio corrente que passava de águas mansas, Deus estava ali. Num arbusto plantado, Deus estava ali. Então, eles eram panteístas, acreditavam em tudo. Tudo era Deus para eles. Não eram deístas, tá? Então, gravem bem as características. Primeira, cultivo da emoção. Segunda, exaltação da natureza. Terceiro, defesa dos ideais nacionalistas. Quarto, eles eram panteístas. E quinto, individualismo, visão do mundo centrada nos sentimentos só deles. Individualismo, tá? E é na Alemanha que se manifesta pela primeira vez a estética da interioridade, que considera a arte como um instrumento para atingir o cerne da criação, para se entrar em contato com a natureza infinita através do sentimento sublime, tá? E o início da pintura moderna, ele é então feito de paisagens capazes de exprimir melhor do que o outro certos aspectos da sensibilidade. No século XIX aparece um movimento de reação que procura fundamentos das artes antigas nas realidades nacionais, tá? Agora, os romancistas, por exemplo, eles procuram elementos rústicos e eles entregam-se às realizações espontâneas, o que dá origem à incorporação na nossa cultura, de vários conhecimentos acumulados pelos povos primitivos ou que se desenvolveram ao longo do tempo na Europa civilizada. Os arquitetos românticos, tá? Falamos da pintura, que eles sempre preferiam campos, né? Imagens de paisagem. Os arquitetos românticos, eles tinham uma linha. E era a seguinte características que eles usavam. Irregularidade nas estruturas, preferência pelas geometrias,
efeito de luz, movimentos de planos. E pitoresco de decoração. Lembra que eu falei do que era pitoresco? O que era pitoresco? Tudo que pode ser pintado ou representado em imagem. Eu vou mostrar para vocês aqui duas imagens romancistas. Essa primeira aqui, observem que a quantidade de luz nesse quadro, ela está em toda a parte, tá? Retratando o ser humano e a natureza. Essa próxima aqui, olha, lembra que eu falei que eles utilizavam as pinturas sempre de paisagens? De campos, olha lá, aqui um campo de trigo totalmente iluminado e somente uma pessoa ali. Essa era a característica dos romancistas, do romântico no Brasil. E o cara que foi o cara do romantismo, o mais importante foi Eugène Delacroix. Não esqueçam desse nome, tá? Aí a gente vai agora para um outro tema muito legal, que é o realismo, que foge totalmente daquilo que a gente estava falando. Tá? A gente falou do romancismo e agora nós estamos falando do realismo. Quando a gente fala realismo, a gente já acha que a coisa é o quê? A coisa é real. No romantismo era mais gostoso, porque era uma coisa que nunca existia. Você podia usar a imaginação. Agora o realismo chama a pessoa para o momento, tá? Ele surgiu na segunda metade do século XIX. O romantismo surgiu no início do século XIX, tá bom? Início do século XIX. Já o realismo surgiu na metade do século XIX, tá? E ele foi essencialmente uma reação contra a literatura romântica, tá? Aqui, quem se destaca como um dos melhores foi Gustave Courbet. Não esqueça esse nome, Gustave Courbet, tá? Eugène Delacroix foi o romancista. Agora, o realista foi Gustave Courbet, tá, gente? Para começar o realismo, foi necessária uma transformação na linguagem, que abandonou o tom sublime das obras românticas e agora tornava-se objetiva e próxima daquela falada pelos personagens. Agora o personagem eram as pessoas reais. Os autores não estavam preocupados em fixar sua psicologia. Eles queriam mostrar o que havia por trás das ações e das atitudes. As principais características do realismo literário, elas estão relacionadas com a capacidade de demonstrar a realidade da maneira mais verdadeira possível. O retrato fidedigno da realidade. Eles buscam o objetivismo e o materialismo também, tá? Agora eu vou mostrar para vocês aqui duas imagens que lembram que são imagens realistas. A ideia do campo de trigo iluminado, lindíssimo, com a bela jovem passeando, agora muda para quê? Para a vida real. Os artistas são as pessoas civis, gente simples que trabalhava, que sabia como era duro o trabalho, tá? Essa é uma imagem. E essa outra aqui, ó, retrata bem a vida do sertanejo, do colono, que passa o dia trabalhando, mas chega em casa e ainda vai cantar para a esposa. Isso é uma realidade. Isso é coisa que acontece. Então, isso é realismo. E a última também, que eu vou mostrar, também mostra o esforço do trabalho braçal. Gustave Courbet, ele fez uma coleção de quadros e ele foi impedido de fazer a exposição porque ele retratava muito a cena real. E as pessoas não gostam de saber o que é realidade, não gostam de ver a realidade, eles gostam de ver fantasia, né? Fantasia. Então, o romantismo era mais fácil aceitar do que o realismo. E, terminando a nossa aula, eu quero pedir para vocês, para a semana que vem, eu vou pedir uma coisa só, para que vocês façam. Vocês podem pesquisar sobre as obras do romantismo, tá? Eu já falei algumas características. Se você não quiser pesquisar e somente com o vídeo que eu falei, as características, se você quiser usar, crie uma obra romancista pra gente ver, tá bom? Todos vocês vão no ano uma obra romancista, ok? Na próxima aula Zoom, vou estar falando da mesma coisa e a gente vai fazer uma outra atividade, tá legal? Beijo, fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau, tchau!